Bom dia! Mais uma musiquinha pro dia. Bom dia! Boa tarde, boa noite. Por mais um dia. Obrigado, ancestrais, pela companhia. Obrigado, orixás, por me iluminar. A gratidão de novo. Agradeço a força que vem da raiz, ao sangue dos meus que me faz feliz. A quem me abraçou quando o mundo pesou, me deu a coragem e o medo passou. Agradeço a folha, ao vento, a estrada, conselhos que eu neguei na hora marcada. Mas hoje eu vejo que cada palavra me livrou do mal, cortou a marra. Agradeço os mestres que a vida mandou, em livro, em abraço, em olhar que salvou. Agradeço aos orixás firmando o meu chão e aos ancestrais guardando o meu coração. Se eu tô de pé não é por acaso, tem guia firme do meu lado. Quando eu confio paro de temer, até o difícil vem pra me fortalecer. Obrigado meu Deus por mais um dia, mais um dia, ancestrais pela companhia. Eita! Que a gente possa sempre ouvir, né? Essa música, esse estilo de música, e essas palavras todas as vezes que a gente vai passando por um processo complicado, por um processo difícil. E foi por isso que eu coloquei essa música, viu, gente? Eu tô passando um processo difícil, mais energético do que emocional. E eu sou muito grata, né? Só por ter levantado de novo, ter começado mais um dia. Eu acho que já é motivo de muita gratidão. Então, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Se meu coração tá batendo, se eu tô respirando, eu acordo com gratidão de novo, porque hoje eu tô no jogo ainda. Vamos lá, então? Relevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, na certeza de que todo processo difícil é um momento de aprendizado, de crescimento. É um momento em que o universo escolhe para que possamos parar, diminuir a nossa velocidade, observar o nosso processo com mais carinho, nos atentar às nossas necessidades, aos nossos medos, aos nossos traumas, e possamos abraçar também o nosso lado sombra, na certeza de que no mundo dual é um pedaço de nós que veio para ser compreendido, que veio para ser trabalhado e lapidado. Que possamos, Mestre, compreender na íntegra nosso processo evolutivo, nosso processo de aprendizado, nossa passagem pela esfera azul. Graças te damos pela oportunidade da vida e que possamos abraçá-la de forma serena e equilibrada, indo de encontro à maré da massa energética que tenta nos levar com a sua correnteza forte e impensável. Que possamos ser a pedra que faz desviar todo o transtorno e que na hora certa possamos ser a água que desvia as pedras com graciosidade e leveza. Que a sua luz, Mestre, esteja em nossos corações hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Seja bem-vindo ao nosso culto de hoje. Começou agitado, né? Tá tudo muito agitado ultimamente. Vamos pegar essa agitação e fazer uma agitação legal, né? Vamos começar então? Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na leitura Carregar a Cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. É da passagem Não coloqueis a candeia sob o alqueire, né? Eu acho que ela é a última leitura. É demais. Aí na semana que vem a gente começa o capítulo 25. Então essa é a última leitura do 24, né? Beleza. Então vamos lá. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Sereis bem felizes quando os homens vos adiarem.
vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: Se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? São Marcos capítulo 8, versículo 34 a 36. São Lucas capítulo 9, versículo 23, 24 e 25. São Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39. E São João capítulo 12, versículo 24 e 25. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: Sede felizes quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Depois ajunta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens em me negando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo nesse mundo, mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, disse Deus, já recebestes a vossa recompensa. E aqui encerra, então, o capítulo 24, que, resumidamente, vem dizer que a felicidade do homem, a felicidade que ele busca, né, plena, não está nesse mundo. Não está, porque o que é felicidade nesse mundo? É só uma questão de raciocínio lógico. Vamos lá, parar para pensar. Felicidade nesse mundo é ter dinheiro demais, né? É ser bonito demais. É ter seguidor demais. É ter fama, o que mais? Sucesso. Você não precisa fazer nada, não. Mas você tem que ter sucesso. Não precisa saber nada. É os artistas que não sabem fazer arte. O que mais? É ser vangloriado, amado, endeusado, copiado, imitado, né? Isso é o ser bom desse planeta, ser o cara desse planeta, desse processo, desse plano físico. Para o plano que a gente busca quando morre, o que é ser um massa, ser um cara top? Esse é o cara. Esse é estilo Jesus Cristo, né? Botando assim na linguagem atual pra gente poupar exemplos. Então, gente, a felicidade a gente busca, acho que tá nesse mundo não, né? Uma vez que todo mundo morre. E quando a gente morre, a gente vai do jeito que veio, né? Sem nada. A gente pega uma roupa bonitinha que tá ali no guarda-roupa, que é pra não ir desnudo. Mas a gente vai do mesmo jeito que veio, não leva nada. Então, é isso que vem dizer. Que as pessoas que buscam essa felicidade aqui no plano físico, que tem essa necessidade de chamar atenção, de ser visto, de ser admirado, de tudo que faz tem que ser publicado, de que a minha vida eu preciso de apoio, de... Como é que eles falam? É permissão, não, gente? É um tipo de permissão social, né? Para eu ser legal, eu tenho que ser visto, eu tenho que... Sabe? Então, não espera muita coisa, não. Quando você for embora,
Se você acha que tudo que você faz tem que ter propaganda, né? Porque aí você já recebeu sua recompensa. Tipo assim, que bom que você fez, foi massa. Mas tipo assim, a gente já te pagou. Você quis aquela moeda podre que estraga, então a gente deu. Agora essa moeda que você não quis, então você não tem. É assim que funciona. Então cada um recebe da forma que prefere. Faz seu trabalho caladinho, ninguém precisa ver. A espiritualidade está vendo, os amiguinhos mortos estão vendo. E é isso que importa, a galera que precisa tá recebendo em silêncio, pronto, foi feito. E um dia, sabe-se lá quando, né? Vai saber se você um dia não vai estar lá no umbral e essa pessoa que você ajudou vai lá te resgatar. Então tudo isso reverte em positividade. Mas recebendo a moeda da matéria, fica aqui na matéria. Beleza? Então, cada um tem aquilo que quer. Resumindo, né? O livre-arbítrio reina ainda. No livro dos Espíritos, nós estamos entrando no livro 4. A gente está quase acabando. Olha o coração. Tuque-tuque. Livro 4, Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Penas e gozos terrestres. Praticamente a mesma coisa, né? Que a gente acabou de estudar no Evangelho. O ser humano está afundando porque ele está se apegando às coisas perecíveis. O que são coisas perecíveis? Coisas que o tempo destrói. Você, sua vida, matéria, dinheiro, carro, né? Não se apega à consciência, à moral, à educação. Como é que eu vou te dizer? Isso é sua evolução moral. Eu não diria nem espiritual, que isso é opcional, mas evolução moral. Né? O pessoal tá cada vez mais selvagem, o ego tá dominando, ninguém tem paciência, bate em menino, bate em velho, bate em mulher, e assim tá indo, e tá tudo certo, e o povo já acostumou a ver, e não importa mais, tá tudo, o errado tá virando certo, porque o povo já acostumou aí já, entendeu? Então é mais ou menos isso, e aqui vem dizer que não é por aí, que essa questão de ficar preso e achar que o ego é que importa, é que tá destruindo o ser humano. Olha aí o Trump, né? É a prova viva de que o ego mata. O povo me falava, o ego mata, o ego mata. Eu falava, como será que o ego mata, né? Agora a gente está vendo aí na íntegra como que o ego mata. Vamos lá, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Nós vamos estudar nesse livro 4, capítulo 1, Felicidade e Infelicidade Relativas, Perda de Pessoas Amadas, Decepções, Afeições Destruídas, União Antipáticas, Medo da Morte, Desgosto da Vida e Suicídio. Então são os conteúdos que a gente vai estudar, né? Meu coração batendo. Ai, meu Deus. Será que vai acabar? Ah, não, ainda tem mais. Acho que a gente ainda vai aí até mais uns meses com o nosso queridinho. Começando então, felicidade e infelicidade relativas. Pergunta de número 920. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Ó, lá do Evangelho. E os Espíritos respondem, não, visto que a vida lhe foi dada como prova de expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Questão de número 921. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Perguntou Allan Kardec e os Espíritos responderam. O mais frequente... Ai, peraí. Lá vem, né? Quando vem se estranhar a cabeça da gente. O mais frequente é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. E aí tem uma nota aqui. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estrada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Igual do trabalho, né? Você vai trabalhar num lugar, você tem que se preparar. Não tem como chegar lá nu e cru e querer ser o cara. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males
que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas felicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência, em consequência, caímos na infelicidade. Eu estou lendo um livro, chama Desencanto, de Fenelon. Ele não está aqui não, né? Estou lendo assim, de auê mesmo, descansar a cabeça. Gente, ele é muito bom para falar sobre isso. Ele conta a história de uma menina, filha de um comendador, né, da Itália, que era muito mimada, porque a mãe morreu cedo e ela foi criada pelo pai e os irmãos. E aí ela foi mimada demais e apaixonou por um jardineiro que na verdade era um jornalista que atuava como espião lá nas guerras da Itália. Na outra já desfeituando tudo. Rapidinho, gente, eu tenho tempo. E aí ela é muito alertada pelo pai, pelos irmãos, né? Que o cara, ele tá ali de passagem. Nem o cara tá muito afim dela, assim, mas novinha, 17 anos, mimada, apaixonou pelo cara e tal. Fez o que nem deveria, fugiu pro Brasil. E aí ela vai colher as atitudes. E ela teve vários alertas, inclusive a mãe dela, né? Que já tinha desencarnado, pedia demais para a espiritualidade auxiliar, fazer ela mudar de ideia, e ela ser um pouco mais humilde, aceitar as propostas de casamento que aparecia para ela, e ela muito orgulhosa, vaidosa, né, egocêntrica demais, faltava cuspir na cara dos pretendentes, coitado. E aí vem a colheita, e é uma colheita dolorosa, que ela vem aqui para a América, em processo de desenvolvimento, né, no período do século XIX, 1860, por aí. E aí ela colhe muita tristeza. Então é esse o processo que eles estão explicando. As nossas escolhas, elas nos levam às nossas colheitas. Então se a gente chora hoje, tudo, gente, não é ai, isso, aquilo, não, tudo que a gente chora hoje é colheita do que a gente plantou. E é o que a música fala também, né? A musiquinha que a gente estava ouvindo. A partir do momento que eu resolvi mudar o meu ponto de vista, meus valores, meus ambientes, os meus comportamentos, a vida começou a me favorecer também. O processo é praticamente esse. Então vamos lá, questão de número 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta a felicidade de um faz a felicidade do outro? Ou a régua que mede a vida alheia? Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Continuando, ou seja, cada um tem a sua medida, gente. Felicidade é relativo. O que é felicidade para mim pode não ser felicidade para o outro. O que não é relativo? É o amor. Amor, ele é amor. Em qualquer lugar, ele é amor. Ele é amor aqui, ele é amor em Marte, ele é amor na África, ele é amor lá na Austrália, ele é amor, amor, amor. Mas felicidade, não. Felicidade para mim é mato, felicidade para meu esposo é mar, felicidade para minha filha é curtição, felicidade... Então, cada um tem a sua felicidade, tem a sua régua de medida da sua própria vida. Questão de número 923. O que seria supérfluo para um não se tornar necessário para outros? E reciprocamente, segundo a posição, seria... Vou falar de novo, nem entendi. O que seria supérfluo para um não se tornar, para um não se torna necessário para outros? O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros e reciprocamente, segundo a posição? Agora sim, vamos lá. E os espíritos respondem: sim, de acordo com as novas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50.000 libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz, porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalo, lacaios, satisfazer todas as suas paixões e etc. Ele crê faltar-lhe o necessário, mas francamente, o crês com direito a lamentar-se quando ao seu lado
aos que morrem de fome e de frio e não têm um refúgio para repousar a cabeça? O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Para melhor compreensão dessa condição, vide nesse livro questão de número 715, que já foi estudada. Questão de número 924. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? E os espíritos respondem: nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Ou seja, para melhorar a sua situação, né? Você plantou, colheu o que não quis. Ai, que ruim. Tô colhendo o que eu não quero, mas eu vou parar de plantar. Então, porque eu tô colhendo o que eu não quero mesmo, vou revoltar e cansei. Não, dá pra consertar, né? Tô tomando chocolate. Nem podia, mas tô. Dá pra consertar, não dá? Então, a gente não precisa ficar parado. Então, se a gente mexe de acordo, luta para obter, dá para consertar aquela colheita meio amarga, meio apagada. Questão de número 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-lo? E os espíritos respondem: é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem. A fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Para melhor compreensão dessa questão que já foi estudada, vide neste livro também, questão de número 814 e as seguintes. Questão de número 926. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? E os espíritos respondem: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Ou seja, quem é rico de verdade é aquele que sabe que não precisa de ter muito, porque ele não é escravo da matéria. O que vê é bom, o que não vê é bom também. E assim eu sigo tranquilo, sigo em paz, e as coisas fluem naturalmente. Por quê? Porque eu não ando em desespero, eu não fico doente, eu não morro por causa de dinheiro. E aí vem aqui embaixo a nota: invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado. Mas sabeis o que lhes está reservado? Foi uma pergunta. Se não gozam senão para eles, são egoístas e viverá o reverso. Antes, lamentai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta e a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Deixa eu ver até onde a gente vai. Muito grande, né? Eu vou só mais uma. E aí a gente encerra na questão de número 927. O supérfluo, certamente, não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? E os espíritos respondem: o homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Inclusive, foi a primeira pergunta, né, dessa passagem. Pode ser que essa previsão seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la, senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade receberá sobre aquele que lhe deu causa. E assim a gente encerra por hoje, né, esse capítulo. Me veio até um exemplo em mente, eu acho até um pouco pesado, né? Mas se vem em mente, vamos lá.
Por exemplo, às vezes a gente vê coisas barbáries que acontecem, que a gente fica horrorizado, fala, nossa, por que que Deus permite isso acontecer? Igual os navios negreiros, né? E a gente tem conhecimento em alguns livros que o pessoal que passou por esse processo nos navios negreiros, né, que vieram traficados e passaram aquelas situações tão difíceis aí em meados de 1500 vindo para a América, foram aquelas pessoas que jogavam os cristãos no Coliseu para ser comido por leões. Tá vendo? Então, há alguns 1000 anos atrás, volta aí uns 500 anos atrás, eles estavam jogando os judeus no Coliseu para ser comidos. Judeus não, gente, eram os cristãos, né? A doida. Os cristãos para ser comidos pelos leões, eram os judeus que jogavam. Aí depois que aconteceu, que esse cara lá vibrando, né, para os leões comer, os cristãos, corre lá, leão, come menininho, tchau. E aí achava bom. Aí desencarnou, viu o que fez, entrou em desespero e implorou para nascer nessa condição, né? Aí veio como escravo, foi traficado, sofreu barbáries. Então não existe acaso, né? E outras, essas situações que a gente passa dolorosa, a gente pede, porque a gente sente vergonha do que a gente fez. Então, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz um trem desse. Fez, minha filha, fez mais. A gente não te mostrou para te poupar. Aí você entra em desespero, né? Você quer consertar, você implora. Então não existe vítimas nesse planeta. Todos somos responsáveis pelo que plantamos e pelo que colhemos. Vamos lá, então? E coitado dos cristãos, né? Tinha nem pode correr. Covardia danada. Hoje nós vamos de boa ideia, de ser Torres Pastorinho. Ouvir músicas. Isso é pra mim. Acho que todas, né? Todos os tapas na cara são pra mim. Questão de número 49, ouvir música. Todos os gêneros e todos os estilos musicais são tentativas de traduzir as harmonias do universo. A música clássica, principalmente, é uma demonstração do que se passa nas civilizações do além, nos mundos felizes, na imensidade. Você ouve música? Não é ouvir de passagem, quando simplesmente acontece chegar alguma coisa aos seus ouvidos. Escutar com atenção e quietude, observando detalhes instrumentais. Ouça com o coração. A música é a semelhança da prece. A música é a semelhança da prece. Eleva o espírito às paragens sublimes do espaço. Habitue-se à melhor música. Sintonize as harmonias da vida. E que assim seja. Ai, eu sou suspeita para falar. E eu vou aproveitar desde que a espiritualidade me deu, falando sobre música. Quero convidar vocês para o FAI, que vai acontecer agora, na Semana Santa, no dia 3 e no dia 4, lá no GESB, que convidou a gente para poder participar desse evento que cultua a arte, né, que transmite energia, alegria e amor em forma de arte, música, pintura, dança, teatro, e tá aberta a casa para vocês. Quem tiver interesse é só me procurar no Instagram, eu passo os dados, passo o Instagram do GESB para vocês estarem participando, tá bom? E aqui tá então a mensagem da espiritualidade em relação à música, que no meu ponto de vista, para mim, eu, Etienne, é uma das melhores canalizações energéticas que o ser humano tem acesso. Então, se a gente souber trabalhar a música, a gente consegue transmutar muita coisa. Muita coisa. A gente transmuta vidas, a gente cura pessoas e até mesmo animais, né? Então, tá aí a leitura que a espiritualidade trouxe pra gente no Tapa na Cara semanal. Vamos encerrar, então? Fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade, Mestre, de estarmos juntos novamente, com aqueles que nos assistem, com aqueles que nos orientam no plano físico, no plano astral. Que a sua luz e a sua paz esteja sempre entre nós, nos iluminando, nos mantendo equilibrados.
que possamos enxergar, Mestre, a nossa realidade, percebendo os pontos de escolhas que nos trouxe até essa realidade que vivemos atualmente, na certeza de que tudo que vivemos, sejam as dores, sejam as alegrias, são consequências das nossas escolhas, dos nossos passos, que possamos dar melhores passos, nos desviando das pedras, dos espinhos, dos nossos caminhos, com fé, com serenidade, com equilíbrio, respeitando o nosso processo e também o processo dos nossos irmãos. Graças te damos hoje e sempre, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos então estudar. Quero chocolate. Bebê, eu não vou te dar chocolate. Herdeiros do Novo Mundo, o livro que a gente está estudando, olha, está em cima do tempo, hein? Começando aí. O nosso estudo de hoje, a gente encerrou então a história da Geralda, né? Coitada da Geralda. Se ela soubesse que era simples o processo dela, mas ela não quer enxergar, ela quer enfrentar, bater cabeça, então tá lá passando solidão e sofrendo sozinha a loucura que ela cria na mente dela. E aí a gente voltou para o centro espírita, fizeram uma reunião mediúnica lá para avaliar o que eles observaram dos médiuns nesse período que eles os acompanharam, né? E aí ele conta os médiuns e tal, bababá. E aí 24 médiuns, se eu não me engano, eles desdobraram e foram para a reunião, que são os médiuns mais, como é que eu te digo, que se dedicam mais, que tentam estar mais equilibrados. E os outros médiuns que desdobram e saem voando por aí, vai fazer o que quer. Aí esses 24 estavam estudando, analisando o processo junto com o dirigente da casa no plano astral. Vamos voltar um parágrafo? Realmente, suas ponderações são justíssimas. Surpreende notar o tamanho de despreparo, não somente do povo que acorre à casa de Deus, mas muito mais grande, ou maior, né? O dos que se candidatam a ser seus servidores qualificados, trabalhando nas dependências das instituições sob a confiança de seus dirigentes encarnados e desencarnados. Ouso afirmar que, dentre os problemas evidenciados na nossa rápida visitação, quase todos estavam vinculados a desajustes na área do campo do sexo e da ambição. Essa constatação surpreendeu-me, porquanto, em realidade, sempre aprendemos que o sexo é mais uma das nobres e lindas manifestações das forças superiores. Supor que criaturas sem berço e sem orientação tenham escolhido a estrada tortuosa dos prazeres desenfreados ou do vínculo da posse não é de se espantar, mas imaginar que pessoas esclarecidas, cultas, de bom padrão intelectual e mesmo dominando certos conceitos religiosos importantes venham se entregando a tais desequilíbrios da mente, isso é estarrecedor. Sim, meu amigo, os desajustes da afetividade induzidos pela perniciosa proliferação de chamamentos eróticos é recurso habilmente manipulado pelas forças inferiores, no intuito de manter o ser encarnado sob o jugo pesado das emoções animalizadas dos prazeres. Naturalmente que o sexo não pode ser culpado por tais desatinos, tanto quanto o gosto agradável de certos alimentos não pode ser culpado pela obesidade dos que deles abusam. No entanto, por saberem da carência dos seres das suas ligações, ainda tão fortes e resistentes com as coisas fáceis, essas forças inferiores que lutam as últimas lutas para manterem o domínio sobre este planeta, investem pesadamente na proliferação de tais chamamentos. A consciência animalizada dos homens e mulheres de hoje, amolentados pelo exercício do prazer fácil ou pelo exercício do egoísmo, que quer possuir sempre mais. Para se permitirem atuar dessa maneira, desculpam-se com as alegações de que, se Deus deu ao homem esses direitos, não há crime algum em desfrutá-lo.
Então, o que observamos presentemente é a ação desses espíritos na hipnose dos incautos, inoculando-lhes a pior de todas as doenças, a doença da vontade. Então, aqui está falando que o que mais derruba o ser humano nesse processo é o desejo sexual, né? E as paixões pelas vontades. O ser humano, ele sente vontade, ele não sabe falar não. Né? Igual falar, eu tô com vontade de... Eu sou um dirigente de uma instituição religiosa. Né? Tem, assim, a responsabilidade da crença de centenas de pessoas, até milhares, sei lá. Mas hoje eu tô a fim de andar lá no Marista, só de lingerie. Eu posso? Lógico que não, velho. Você é doido. Mas aí a gente vê que, né, tem muita gente que não dá conta de falar, não. Então é isso que tá falando aqui. A doença do ser humano é o quê? A vontade. Ele não sabe falar não com a vontade. Aí aparece na televisão, andando de calcinha lá. Ah, não, eu tava fazendo um trabalho, sabe? Cara, não viaja. Então a gente precisa aprender a falar não. Quando a gente percebe que a nossa vontade não tem pé nem cabeça. Continuando. Não ignoram vocês que a humanidade luta contra inumerável gama de enfermidades que fustigam na pele aos mais profundos recônditos do esqueleto calcário. No entanto, o homem ainda não se apercebeu de que a vontade enfermada é a porta de entrada na maioria das doenças do corpo e do espírito. A sociedade atual, submetida por tais conceitos imediatistas, cultiva a lei do mínimo esforço, da fraqueza do querer, da exploração de tudo o que é mais fácil e prazeroso, sem se incomodar com os efeitos negativos que isso produz, a médio ou longo prazo, na vida dos que assim se conduzem. Ou seja, toda vez que a gente sabe que não deve, mas a vontade fica lá. Ai, meu Deus, queria tanto. Ah, mas tá tão ali, tá na minha frente, né? Ah, eu não posso, mas eu queria tanto. Ah, eu vou, ninguém tá vendo. Você tá vendo. Sua consciência tá vendo. Seus amigos mortinhos tá tudo vendo. Então não tem como. É uma questão de consciência mesmo. Quero. Então vai, meu filho. Mas depois você assume seus peitos, né? Chora, levanta, limpa a poeira e continua, né? Mas você vai cair? Vai. Vai dar ruim? Vai dar ruim. Então é só uma questão de escolhas. Vamos lá. Por tais motivos, o exercício dessa poderosa alavanca do espírito tem sido menosprezado, redundando a vida social numa constante busca de nada fazer ou de se fazer cada vez menos, almejando uma cada vez maior remuneração material pelo ócio. Ou seja, né, hoje eu não quero fazer nada não, vou postar vídeo, ver disso e tá ótimo. Mas quero ser famoso, lindo e rico. E todo mundo tem que me amar. É assim. Malandros que se aposentam 5 vezes são vistos como heróis da esperteza, a serem imitados. Inescrupulosos que enriquecem da noite para o dia, graças a golpes milionários, servem de inspiração para mentes fracas na virtude, que os invejam e sonham conseguir o mesmo sucesso. Enaltecendo as falsidades do doce far money, a sociedade tem adestrado os seus membros a se manterem à custa de estimulantes químicos e descobrem novas emoções através de bebidas, a se fantasiarem com roupas e apetrechos da vaidade, a desenvolverem bem as aparências, como se um espantalho bem vestido pudesse imitar um homem de verdade. Então aqui está comparando a humanidade a um espantalho, né? É vazio, não tem nada, ele se enche de adorno, né? De cobertura, faz boca, faz, como é que é assim? Harmonização facial, faz tudo, alisa o cabelo, faz tudo que quer, silicone, e fica linda e vai ser feliz, né? Vai fazer de conta que é feliz. Então eles se comparam à humanidade de hoje a um espantalho vazio, cheio de adorno, andando por aí fazendo de conta que são grandes homens, enquanto na verdade são pessoas vazias de felicidade, de plenitude, em busca de algo que nunca vai saciar esse vazio, essa fome de alma que eles carregam.
Para se ser alguém que tenha consciência, que saiba o que deseja. Ah, e detalhe, a gente pode ver a quantidade de artistas doentes emocionalmente, né? Fala assim, vocês que falam isso, não sei o que, nada a ver, todo mundo feliz. Cara, e eu não sigo artista, hein? Conheço nenhum. Uma vez eu topei aquele grelo, trelo, sei lá, o povo ficou me criticando, acabando comigo, que eu não sabia quem que era grelo, crelo, grilo, sei lá quem que é esse cara, eu nem gosto de sertanejo. Então, dá uma olhada na galera, nos artistas famosos, até a Anitta aí, ó, foi buscar ajuda dos orixás, porque já tava surtando. Não adianta fingir felicidade, os olhos contam e a realidade caminha. Para se ser alguém que tenha consciência, que saiba o que deseja e o que fazer para que seus valores possam ser construídos, não basta ter uma roupinha bem recortada e com as cores combinando. Muito menos usar joias e perfumes ao sabor das conveniências e modismos. Como o exercício da vontade tem sido usado somente para garantir facilidades imediatas e o sacrifício seja visto como insanidade ou loucura por parte daqueles que o vivencia, desenvolvemos essa sociedade que enaltece o golpismo e falta de caráter, o aproveitamento de oportunidades e a necessidade de conquistar vantagens. Então, para dirigir os vivos, basta que os mortos manipulem sua vontade frouxa no sentido de encaminhá-la para a vivência dos prazeres mais inferiores. E é o que a gente tem visto muito daqueles que dirigem os países. Os que são mais gostosos e exigem menos esforços de contenção. Então, o que eles fazem para conduzir a massa que não questiona? Basta que os manipulem sua vontade frouxa, no sentido de encaminhá-la para a vivência dos prazeres mais inferiores. Então, eles falam o que o povo quer ouvir. Simples assim. Ai, fulano vai me apoiar. Por quê? Porque eu tô falando que ele quer ouvir. E você vai fazer? Lógico que não. Por que eu vou fazer? Eu não sou idiota? Então é assim que eles pensam, né? E toda a massa sempre cai. É impressionante. Mais um parágrafo. A técnica é muito simples. Primeiro, amolentam-lhes o querer. Ó, vem escrever aí, desenhar. A técnica é muito simples. Primeiro, amolentam-lhe os querer, fazendo com que não se preocupem com disciplinas desagradáveis, com contenção de seus impulsos, preconceito, ego, vaidade, posse, poder. Então, já tira aí, ó, aqui, deixa eu te falar que você não precisa preocupar com isso não, tá? Que você pode ser preconceito com todo mundo, preconceituoso, você pode apontar, julgar, falar mal, aqui é tudo liberado. Então, vamos lá, ó. Não se preocupem com disciplinas desagradáveis, com conceitos de seus impulsos. Depois, exploram as suas fraquezas, já não mais combatidas pelas sentinelas da virtude e de uma consciência desperta. Então, acenam a animalidade milenar, como o caçador oferece o queijo ao rato na armadilha que o prenderá, ou seja, dá o que ele quer. Toma aqui, ó, você quer? Eu tenho, então vem pegar, vem. É assim. Oferecendo-lhes o cultivo do possuir e do gozar. Vejam que, em primeiro lugar, essas inteligentes entidades atacam a trincheira da consciência, ou seja, aqui não existe preconceito, aqui isso é normal, tá tudo certo. Neutralizando uma vontade virtuosa em favor do enaltecimento de uma vontade viciada e instintiva, ou seja, que você é livre, você pode fazer o que você quiser. Depois, oferecem-lhes o que a primitividade animal mais deseja, com base na satisfação dos instintos milenares da animalidade. Então é assim que eles trabalham a mente da massa, que não questiona, que não pensa, que aceita tudo, que é movida pelo querer, que só faz o que quer, que a vontade reina na vida e que depois fica chorando e culpando os outros ao seu redor pelos tristes acontecimentos que eles colhem em suas vidas. Beleza? Então aqui a gente encerra uma parte desse capítulo e começa na semana que vem
essa análise sobre a nossa realidade, sobre a manipulação da nossa vontade e sobre o poder do querer, sobre as nossas escolhas. Beleza? E pensa aí, gente, nessa descrição, né? Quem nunca caiu aí nas artimanhas do sistema que nos manipula, né? Compre casas não sei o quê. Você deve ter, todo mundo tem. Quando você vê o que o seu vizinho tem, então abre os olhos, tá? Você não precisa de aprovação de ninguém para seguir seu caminho. Beijo no seu coração. Vida que segue. Até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.